Pronto, vamos. Sabe aquela moça do GPS, quando a gente liga o GPS e ela fala, tudo pronto, vamos? É isso. Tudo pronto, vamos. Vamos para onde? Gênesis 37. A paraxá da semana se chama Vayeshev, que traduzindo significa estabeleceu e estabeleceu. Jacó se estabeleceu. Bom dia, Instagram. Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui e depois eu quero ler para vocês uma boa parte do livro do Midrash. Gênesis 37 diz o seguinte: Jacó estabeleceu-se na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. Estes são os descendentes de Jacó. Dois pontos. Yosef tinha 17 anos de idade. Ele cuidava do rebanho com seus irmãos. O jovem estava com os filhos de Bilha e Zilpa, mulheres de seu pai. Yosef trazia relatos negativos a seu, na verdade. Mas aqui, quando vai relatar a genealogia, semana passada a gente estava no final da semana, da porção da semana passada, a gente falou sobre a genealogia. A gente falou, não, está escrito aqui, sobre a genealogia de Esav. Ele vai começar a relatar a genealogia de Jacó. E bota, esta é a genealogia, os descendentes de Jacó. E ele simplesmente coloca dois pontos e fala de Yosef. Ele não fala Rubem, Levi, Judá, toda essa gentarada, Dan, Naphtali, não fala nada disso. Ele fala, esses são os descendentes de Jacó. Yosef tinha 17 anos de idade. Nada do que está escrito aqui é por acaso. Tem um sentido e significado. Então, isso aqui me chamou a atenção. Ele cuidava do rebanho com seus irmãos. Irmãos. Por mais que a gente já sabe quem são os irmãos, não, a Bíblia não gastou tinta para escrever isso aqui, para nos deixar escrito. O jovem estava com os filhos de Bilha e Zilpa, que eram as escravas. Zilpa, de escrava de Léa, e Bilha, escrava de Raquel. Mulheres de seu pai. E Yosef trazia relatos a seu pai. Relatos de quem? Aí aqui a gente começa a raciocinar. Relatos de quem que ele trazia? De seus irmãos. Porque ele era o mais novinho. Yosef tinha 17 anos e era o mais novinho da turma. Israel amava Yosef mais do que qualquer um dos outros seus filhos, uma vez que ele era o filho nascido da sua velhice. Ele era novinho. Depois foi nascer Benjamim. Quando seus irmãos perceberam que seu pai amava mais do que a todo o resto, eles começaram a odiar. E eles não falavam de forma serena com ele. Então os irmãos dele começaram a odiá-lo pelo fato do pai amar mais ele do que o outro. E o pai amava mais ele também, porque não só porque ele era o filhinho da Raquel, a sua amada, mas porque ele também ficava caguetando seus irmãos. Fiquei imaginando esse guri indo para o campo, olhando seus irmãos e vindo, ô pai, tu nem vai me acreditar o que Jacó fez, o que Rubem fez, primogênito. Ele pegou Judá e estava lá dando uma tunda de laço dos mesmos criadores de camaçada de pau. Pai, tem jeito esses teus guri. São mal criados. Aí o que acontece? Ele ficou o filhinho do papai. Porque daí ele vinha ali denunciar os seus próprios irmãos. Então, com certeza, Jacó admoestava os seus filhos e deu toda essa treta aqui. Os irmãos mais velhos ficaram com raiva, com ódio do seu irmão Yosef. E aí Yosef teve dois sonhos. Ele teve um sonho, na mesma inocência, ele veio contar o dito sonho. Ele sonhou com
feixes, aí ele sonhou com os feixes, eles todos eram feixes, eles e os irmãos. Ele ficava com o feixe ereto e os irmãos ficavam com seus feixes em volta dele e se prostravam diante dele. Aí ele veio bem faceiro. Ha! Vocês nem vão acreditar no sonho que eu tive. Eu sonhei que eu era um baita de um feixe. E aí eu ficava em pé. E vocês tudo ficavam, que vocês também eram feixes, só para, né? Meu sonho era esse. Vocês eram todos feixes, vocês todos se curvavam para mim. O que você acha que ia acontecer com os irmãos? Iam ficar indignadíssimo. Depois, ele teve um segundo sonho e veio se bobeando de novo. E aí agora ele falou na frente do pai. E aí o segundo sonho dele, ele teve um sonho com as estrelas, com a lua, com o sol. É um sonho mais, vamos botar entre aspas, o mais elevado. Existem muitas interpretações dos sonhos, mas eu não quero focar aqui nisso aqui. Então, por isso que eu estou trazendo brincadeiras. Outro sonho, ele disse, o sol, a lua, as 11 estrelas se curvam diante de mim. Ele contou esse sonho a seus irmãos e seus pais, que o repreendeu. Então, Jacó repreendeu ele porque ele estava exagerando. Para, né? Você vai apanhar dos seus irmãos já já. Mas eu posso ver que ele estava nessa inocência. Tipo, eu sou o preferido do meu papai, logo eu vou entregar todas as coisas que meus irmãos fazem e também vou contar os sonhos. E aí o pai dele repreendeu. Ele disse, que espécie de sonho você teve? Você poderia, eu, sua mãe e seus irmãos chegar para nos prostrarmos no chão para você? Seus irmãos o invejavam. Seu pai aguardou o assunto. Aí os sábios falam que Jacó entendeu o sonho, interpretou o sonho, viu que aquilo era um sonho relevante, que teria... Seu pai aguardou o assunto, significa que ele esperou que o sonho se realizasse, porque ele creu naquele sonho dele. Só que para não gerar conflito, confusão, ele repreendeu José ali, e aí que começa toda a treta. Aí ele repreende José, e aí os irmãos vão tudo para o campo, e aí Jacó fala para José, será que seus irmãos estão apacentando o rebanho em Shehem? Eu lhe enviarei até eles. E aí José disse, estou pronto, disse ele. Vá e veja como seus irmãos e os rebanhos estão, e traze-me um relato. Ele já estava acostumado a fazer isso, só que ele não estava acostumado a ir para longe. E aí ele vai para longe, e aqui começa toda vamos dizer assim, a descida de José para o Egito. E ele vai para longe, ele encontra um homem que é um anjo, que guia ele pelo caminho para encontrar os seus irmãos. Os irmãos enxergam ele vindo, e aí eles começam a conjecturar a morte do irmão, e aí vem Rubem e diz, não, gente, não vamos matar ele. Rubem era o mais velho, o primogênito. Não vamos derramar sangue, vamos pinchar ele num poço. E aí Judá defende e acabou que ele foi vendido. Tem muita história aqui, tem muito mistério nessa parte, tanto do poço. O poço pode representar o útero, pode representar esse lugar profundo de gestação. Dá para pirar o cabeção nesse aqui, mas eu também não vou ficar aqui. Aí, fato é que ele é vendido para o Egito. E aí que começa a saga de José no Egito. Daí ele chega lá e ele é vendido e ele começa a ter uma ascensão muito rápida. E aí que eu quero ler para vocês nesse livrinho aqui, ó. Esse pequeno livrinho que é enorme, que se chama O Pequeno Midrash, livro de Gênesis. É um livro que é mais voltado para crianças, mas que tem muita informação legal. Então eu vou ler para vocês. Quando José chega no Egito. E aí começa aqui. Yosef se torna supervisor da casa de Potifar. Depois de uma longa viagem cansativa e inundada de lágrimas, José chega ao Egito e é colocado à venda como escravo. O rei egípcio, Faraó, tinha um ministro chamado Potifar, que precisava de um escravo. Ele examinou Yosef e o comprou. No começo, Potifar designou Yosef somente para trabalhos bem baixos, como os que faziam seus demais escravos. Mas Potifar logo viu que Yosef era um excelente trabalhador. Tudo em que Yosef colocava sua mão ficava muito bem feito.
Assim, Potifar começou a dar tarefas mais importantes e de maior responsabilidade para Yosef. Novamente, Yosef fez tudo bem, que Potifar ficou admirado. A partir de agora, você será meu supervisor. Potifar comunicou a Yosef. Ele designou Yosef para administrar sua casa e cuidar de suas preciosas louças e de todo seu ouro e prata. Logo que Yosef assumiu esse trabalho, os negócios de Potifar prosperaram como nunca. Potifar se tornou um homem rico porque Hashem ajudava Yosef em tudo que ele fazia. Potifar viu que podia confiar em Yosef totalmente. Assim, ele não mais pedia um relatório de tudo que Yosef fazia. Yosef é testado. Yosef era tão bem sucedido na casa de Potifar que ele começou a se apreciar. Hashem disse: Yosef, você está passando bem aqui enquanto seu pai está sofrendo por você? Eu daria a você um teste difícil. Você permanecerá um tzadik mesmo longe da casa de seu pai? Aqui no Egito? País onde todas as pessoas são imorais? Hashem então mandou um teste para Yosef. Zuleika, a esposa de Potifar, decidiu que gostava deste jovem e belo escravo. Se a menos ela pudesse fazer com que ele gostasse dela, ela preferiria tê-lo como esposo no lugar de Potifar. Ela bajulou Yosef. Você é um homem de tão boa aparência? Eu nunca vi alguém tão bonito quanto você. Yosef respondeu. Hashem que criou cada pessoa. Criou-me do jeito que ele quis. Zuleika riu. Você tem uma resposta para tudo, ela disse. Você toca a harpa tão bem quanto fala. Pegue a harpa e toque um pouco de música para mim. Yosef respondeu. Eu toco harpa somente quando canto louvores para Hashem, nosso Deus. Zuleika tentava dia após dia ganhar a atenção de Yosef, mas ele se recusava a render-se ao seu charme. Quando finalmente acabaram todos os seus truques, ela recorreu às ameaças. Eu colocarei você na prisão. Ela advertiu Yosef. Mas Yosef respondeu, Hashem pode me salvar da prisão. Zuleika não conseguiu mais comer nem dormir. Ela pensava o dia inteiro no jovem escravo. Ela queria desesperadamente tê-lo para si. Logo, Zuleika viu uma chance. Havia um dia no ano quando todo o Egito celebrava uma festa nacional em homenagem ao Rio Nilo. Naquele dia, o Rio Nilo transbordava e irrigava a terra seca e sedenta. Todos os membros da casa de Potifar correram para participar das canções e danças que aconteciam na margem do rio. Zuleika tinha um plano, e Yosef, é claro, não se juntaria às comemorações de uma festividade egípcia idólatra. Se ela ficasse em casa, ela o teria todo para si. Zuleika se desculpou com seu marido Potifar. Ela gemeu e eu não me sinto muito bem, eu vou ficar em casa. Depois de todos saíram, Zuleika chamou Yosef. Yosef estava cansado de rejeitar Zuleika dia após dia. Quantas vezes ele teria que dizer não? Seria tão mais fácil simplesmente concordar com ela. De repente, Yosef pensou em seus sagrados pais, Jacó e Raquel. O que eles pensariam de seu filho se pecasse? Eles nunca o perdoariam. Não, eu não escutarei você, Yosef gritou. Ele viu que Zuleika desembainhava uma espada. Ela agarrou o hobby de Yosef, mas ele escapou rapidamente para fora. Largou-o na mão dela e saiu correndo da casa. Midrash explica a recompensa de Yosef. Quando nós nos referimos a Yosef, nós o chamamos de Yosef Hatzadik, o justo, Hatzadik. Apresentamos a palavra Hatzadik depois de seu nome, porque Yosef foi comprovadamente um tzadik, um justo. Hashem o testou e ele não pecou. Como recompensa, Hashem fez com que, mais tarde, Yosef se tornasse governador de toda a terra. Mesmo centenas de anos depois, Hashem recompensou os descendentes de Yosef, os judeus, porque ele se recusou a pecar com a esposa de Potifar. Isso aconteceu assim. Aí ele fala aqui sobre os milagres de Moisés, com a história do mar, fala que o mar também se abriu porque os ossos de José estavam ali, e por ele ser um tzadik tremendo, e etc, etc. É bem legal esse Midrash aqui, conta várias historinhas, é gostoso de ler através dele também. É um livro que eu comprei para o Davi, mas a gente consegue extrair muitas histórias dele aqui. E uma das histórias que está ali também está na Bíblia, e aí é onde eu quero tocar no assunto. Quando eu vou atender pessoas, eu tenho um ouvido clínico para identificar aquilo que está no coração da pessoa. Ela está me falando uma coisa e fala, e eu estou prestando atenção em como ela fala. Detalhes. Às vezes anoto e depois eu trago análise disso.
Então, aqui é a mesma coisa. Ele tanto ali no Midrash quanto aqui, por exemplo, eu anotei alguns pontos. Gênesis 39:9, ele tem uma resposta automática para todas as coisas. E a resposta automática dele revela o que tem no coração dele. Isso aqui é o segredo da prosperidade dele. Não só o fato dele não ter caído na tentação sexual e ficado com a moça, com a esposa de Potifar. Ah, eu não vou encontrar agora. Deveria ter anotado. Mas ele, eu sei de cor. Ele fala assim: quando a moça vem e quer ir para a cama com ele, a resposta automática dele é: eu não vou pecar contra Deus. Então ele podia dizer: não, eu não vou pecar contra teu marido, eu não vou pecar contra mim mesmo, eu não vou cair em tentação, ele podia, eu não vou perder o meu emprego. Tudo falaria sobre o ego dele, sobre ele, sobre a perspectiva que ele tem da vida. Não, a primeira resposta dele foi: eu não pecarei contra Deus. Depois, quando ele vai interpretar os sonhos lá na cadeia, depois desse episódio, ele é preso porque a mulher faz uma armadilha para ele e ele é preso. E aí, lá na prisão, ele interpreta sonhos. Quando ele vai interpretar os sonhos, ele chega nos prisioneiros e pergunta por que os prisioneiros estão tão abatidos. E aí os prisioneiros falam: a gente está tentando interpretar um sonho e não tem condição de interpretar, não tem ninguém que interprete. E a primeira resposta dele é assim: mas Deus pode interpretar. Tipo, não sou eu que interpreto, é Deus. Conta aí, quem sabe Deus fale comigo. E depois, quando ele volta, a mesma coisa acontece quando ele vai sair da prisão, na paraxá seguinte, ele vai sair, na porção da semana que vem, ele vai sair da prisão. E a primeira coisa que ele fala também, nessa resposta automática dele para o faraó, e o faraó disse assim: já chamei todos os deuses e não tem jeito de ter ninguém que interprete. E ele disse: as interpretações são de Elohim, Hashem é quem dá, é Deus que dá as interpretações, não sou eu, é Deus que fala. Então ele exalta o nome de Deus a todo tempo, não como uma forma manipuladora, vamos dizer assim, agora nós temos que exaltar o nome de Deus. Está inculcado nele. Não é algo separado dele, está inculcado nele. Deus está em todas as coisas. Deus é. Não há separação. Não há essa coisa do espera aí que isso aqui eu vou fazer. Então, quando eu não consigo mais fazer, eu desisto e daí eu entrego para Deus fazer. É isso que a gente está acostumado. A gente tenta todas as coisas possíveis e imagináveis. Quando a gente não consegue mais, quando a gente está cansado, a gente entrega. Porque, na verdade, a gente desiste. E a gente tem a fala: Senhor, não sei mais o que fazer. Tenho mais o que fazer. Entrego para ti. Então, e para mim, isso me chamou mais atenção de todas as coisas, junto com a ideia de que ele, na casa do pai, não ia prestar. Porque na casa do pai ele era filhinho. Ele era um filhinho que estava dando tudo ruim ali para ele. Na casa do pai dele estava dando ruim. Os irmãos não estavam gostando dele, os irmãos planejavam matar ele. Se não matar, quem botar no poço, botaram no poço. Era só declínio. E quando aparentemente ele entrou em declínio, que é saiu da terra de Israel, foi parar no Egito, esse sistema carcerário da nossa mente, vamos dizer assim, trazendo para uma interpretação da nossa vida real, nós não queremos estar nesse lugar de sistema. A gente milita contra esse sistema, diz: isso aqui é um sistema que prende a nossa mentalidade, a gente precisa ampliar a consciência para sair dele. José prosperou nesse lugar, não só no que diz respeito a ter o governo, a ter riqueza, a ter prosperidade no sentido material, mas ele prosperou no que diz respeito a avanço. Foi muito rápida a ascensão dele. O que, assim como eu li, o que ele tocava funcionava.
Por quê? Porque ele fazia bem feito, por isso que ele foi chamado de justo. Quando a gente chama uma pessoa de justa, o que é uma coisa justa? Uma coisa que está. A minha camisa está um pouco justa, ela não está tão justa. Por quê? Porque se eu estico ela, eu consigo colocar algo entre mim e a minha camisa, certo? Então cabe alguma coisa aqui, ó, meu braço. Eu poderia dizer, minha mão está entre mim e a minha camisa. Agora, uma coisa justa é uma coisa que não entra nada. Eu não consigo, tá justo, tá bem justinho. Uma coisa justa é uma coisa que não tem nada. José era justo, não tinha nada entre ele e Deus. Não entrava nada. Era justo nesse sentido. Não somente em atos de justiça. Ele era justo, Hatzadik. E isso é que trazia a riqueza dele e a ascensão, porque tudo que ele fazia ficava bom. E aí ele subia de cargo. Aí ele foi para a cadeia, ele subiu de cargo nos primeiros momentos. Por quê? Porque ele fazia as coisas bem feitas, não importa onde estava. Somente na casa do pai dele que ele era o filhinho, fofoqueiro, inocente, vou contar um sonho, não tinha noção da realidade das coisas, não tinha noção do tempo das coisas. Agora eu posso contar, agora eu não posso. Era ia virar um fanfarrão. Então ele aparentemente ele desceu para a terra do Egito para ir para esse lugar ruim, só saiu de lá morto, só saiu de lá os ossos dele. E ele prosperou muito nesse lugar, ele teve filhos nesse lugar, ele se casou nesse lugar, ele fez um monte de coisa lá. E a ascensão dele sempre foi muito rápida. Tem muitos detalhes para falar sobre José, e inclusive uma curiosidade em toda o Gênesis, onde fala sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, se reunir todas as porções que falam sobre Abraão, Isaac e Jacó, não dá tudo que se fala sobre José. José tem mais porções para falar sobre ele do que os outros. Do que os outros todos juntos. Então tem muita coisa para a gente extrair desse lugar, para entender, para buscar profundidade nisso. Essa é a parte que, para mim, me tocou mais. Quanto ele era justo, quanto ele fazia as coisas corretas, não importa onde ele estava. Justo e correto em que sentido? Na perspectiva de que Deus é que fazia todas as coisas. E não era ele, era Deus. Ele tinha certeza disso. Isso escapava. Não, eu não posso pecar contra Deus. Não é tipo, eu não quero transar contigo. Eu não posso pecar contra Deus. Ontem eu estava refletindo muito sobre isso em relação à comida. Porque a gente pode, a sexualidade e essa coisa assusta muito a nós, principalmente mulheres. Eu, para mim, não teria fundamento eu dizer que eu não conseguiria passar por um teste desse. Para mim, chama atenção. Eu não ficaria tentada por um aperitivo sexual, de jeito nenhum. Teria esse problema. Tipo, meu Deus, estou que não aguento mais. Não. Agora, comida, uma pessoa com fome, e um banquete, aí para mim seria uma tentação maior. Aí eu estava refletindo ontem sobre isso, o quanto eu chegaria, quando que eu chegaria nesse lugar de dizer assim, não, eu não vou pecar contra Deus, eu não vou comer isso aí, não vou comer isso aí. Eu tenho, de certa forma, facilidade de fazer restrição alimentar, porque eu já fiz muita restrição alimentar. Então, faço a restrição com facilidade. Já fui vegetariana também, então esse negócio de comer carne, por exemplo, não me apetece muito. Mas, por exemplo, meu marido gosta muito de carne, gosta muito de churrasco. E eu, por mim, se acabasse o churrasco do mundo, não faria falta nenhuma dessas. Mas ontem eu estava refletindo justo sobre esse lugar, uma pessoa bem primitiva querendo comer. Será que ela chegaria no lugar de dizer assim, não, eu não vou pecar contra Deus? Até mesmo nos jejuns. A gente promete para o Senhor, eu vou fazer um jejum de, sei lá, de 24 horas. E não consegue passar 24 horas. O quanto é mais difícil chegar no
Não pecarei contra Deus. Deus. Não pecarei contra Deus colocando algo ruim para dentro de mim. Bebida ruim. Uma bebida ruim. Que eu sei que faz mal para mim. Uma coisa embalada, uma coisa que tu sabe que é péssimo. Como que a gente chega nesse lugar? Não, eu não vou pecar contra Deus e colocar isso aí para dentro de mim. Não. Ontem eu estava conjecturando nessa parte, porque daí fica mais fácil da gente ir para dentro da gente e se questionar a justiça, esse justo, esse José como o justo. O justo no sentido de que não há interferência entre ele e Deus. Eles eram unificados. Havia uma integração. Havia essa perspectiva de automático. A mentalidade dele era uma mentalidade de quem tinha Deus sempre em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ele vivenciava isso. Que a gente possa refletir, que a gente possa orar sobre isso. Sobre Deus nos permitir essa unidade com ele. Permitir viver essa unidade com ele, principalmente essa semana. Se a gente vai analisar a porção da semana, aspecto de influência, eu tenho temor, porque a influência é os nossos filhos, José, que a gente mais ama, vai subir. Porque Jacó ficou sem saber. E aí é outro assunto, que aí tem a ver com honrar pai e mãe e umas profundidades bem legais, mas aí a gente deixa para vai ter bastante fala sobre José daqui para diante, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Então, eu encerro aqui no Instagram. A gente vai fazer uma oração agora. Se você quer participar do Jardim de Oração, é no Zoom. E tem um grupo do WhatsApp gratuito, um monte de mulheres que se conectam, que oram umas pelas outras e caminham juntas na fé. Você é muito bem-vinda. Acesse o link da minha biografia e vai para dentro. Beijo para você aqui e fico no Zoom. E no Zoom quero ouvir vocês, se vocês leram, se vocês tiveram algumas percepções, alguma coisa. Eu tive uma percepção quando eu li, foi sobre. Não, eu tive uma percepção quando eu li e tive uma outra percepção quando você me escuta? Estão me escutando? Eu tive uma outra percepção quando você começou a falar de José e o Amar. Eu estou fazendo meu devocional sobre a porta estreita, né? E ele é o exemplo da porta estreita, para mim, agora que estou falando, né? Da porta estreita de amar a Deus sobre todas as coisas, é a porta estreita. É o estar justo, estreito, o caminho apertado, justo com Deus, né? E ontem, quando eu estava lendo sobre essa paraxá, me veio à mente o filho pródigo. José é o filho pródigo, né? Mas ao contrário do filho pródigo, o pai enviou. O filho pródigo saiu de casa, né? Pegou tudo, me dá tudo e vai. E eu fiquei com o filho pródigo na cabeça sobre José como filho pródigo, mas que o pai, o pai te envia, é tão diferente de quando você pega com a força do seu braço, não deixa eu ir porque eu vou ganhar a vida no Egito, que é lá que eu vou passar meu MBA, sabe? E agora você explicando, eu falei, nossa, olha como é que é forte quando o pai te envia. Lá você consegue realmente, você continua conectado com a força do reino, né? Bom, era só isso, as minhas percepções. Obrigada, menina. Alguém quer mais falar? Carol? Certo? Ó, eu quero que alguém leia o Salmo 122, que está conectado com a Paraxá, que vai falar sobre essa justiça. É maravilhoso. Quer ler, Ju? Tu que Posso estava ler? aí? Posso ler? Pode. Não, queria falar. Tá, Isso que enquanto você tu falou fala, da. eu vou aqui do outro lado já volto. Peraí, vai falando. Tá. Quando a Sheila falou sobre a justiça, eu estava aqui pensando um pouco sobre essas questões que envolvem o quanto você faz para si, a partir de um lugar de egocentrismo e de querer ser vista,
e um lugar de destaque, e o quanto você faz para o Senhor. Até coloquei ele para vocês no chat, Colossenses 3:23, fazer tudo como se fosse para o Senhor e não para homens. E eu me lembro que durante muito tempo, principalmente quando eu fiz uma formação em coaching, sempre é te ensinado a separar as suas áreas da vida, né? Sua vida profissional, sua vida pessoal, seus relacionamentos, sua vida social, sua vida financeira, quando na verdade, se você olhar pelo olhar da justiça de Deus, você precisa ver que tá tudo junto. E tudo você faz como que para o Senhor. Você gasta seu dinheiro como que para o Senhor. Você se relaciona como que para o Senhor. Você trabalha na empresa que você trabalha como que para o Senhor. Então é como se caísse tudo por terra. Não, 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 não. Roda da vida não. Junta tudo e faz tudo como que para o Senhor. E aí me despertou isso através da fala da Sheila da Justiça, né, referente a José. E outra coisa também que me deixou bem, assim, impressionada com o Vayeshe, é o quanto essa palavra, ela traz um significado de permanecer, assentar, como se já pode ser. Chega, gente, pelo amor de Deus. Eu já batalhei muito, deixa eu sentar aqui na terra dos meus pais para dar uma relaxada, né? E no céu você descansa, porque isso aqui é uma preparação para um novo ciclo. Tanto que se você ler Gênesis 37:1, tá ali Vayeshev, Yaakov, e logo no 2, e José, já entra na história de José. Então, como se fosse assim, ó, vamos continuar tratando, porque eu, Hashem, eu, o Senhor, vejo pela linha da eternidade. Você se assenta, seu filho se levanta, e o ciclo continua. E eu vou tratar gerações. Eu achei isso assim, uau. E não sei se vocês já viram, tem um Reels que já rolou muito aí, de uma. Até a Dani compartilhou esse Reels, de uma pregadora aí fora, dizendo que as lutas que você não batalha, seus filhos batalharão e tal. Então traz esse lugar de a gente continua, você se assenta para outro se levantar. E aí a gente continua o ciclo, né? E eu achei isso fantástico, inclusive eu vou trazer isso na quinta um pouquinho para gente, a respeito dessa paraxá da Semana do Vayeshe. Essa é a minha contribuição, creio que essa seja a minha contribuição para hoje. Vai ser muito legal, quinta-feira também. Ó, eu falei o salmo errado, 122 é o 112. Eu vou ler rapidinho para você, já passo a bola, Dani. 112, olha que legal. Louvado seja o Senhor, foi feliz aquele que teme o Senhor, e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. A luz brilha na escuridão. Eu poderia dizer, a luz brilha dentro do poço escuro, onde José foi jogado. Por quê? Porque ele é compassivo, ele é misericordioso e ele é íntegro. Ele é inteiro, um com Deus. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido, olha com triunfo para seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres, e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso. Rangerá os dentes de raiva e desaparecerá seus desejos, serão frustrados. Eu achei muito interessante. Quando eu vou estudar a Paraxá, a primeira coisa é o nome dela, que tem significado. O nome dela é Assentou. Fala sobre esse descanso. Jacó parou. Resolveu montar acampamento ali e dizer: chega dessa peregrinação. Fica aqui. Há quem diga que isso foi um erro, porque não se deve parar. Nós estamos sempre em constante movimento. Nós paramos. Nós nunca paramos.
Não existe essa ideia de vamos parar no final do ano. Como? Deus não para que nós paremos para ir para a praia. Faz menor sentido na minha cabeça. É a mesma coisa que eu não paro para, entre aspas, descansar do meu trabalho no final do ano. Paro, porque as emoções não param de acontecer. Eu tenho que sempre me adaptar com a minha rotina, com a minha organização, para que isso nunca seja ruim para mim. Não só em dezembro, em janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho. O trabalho é bom para mim, eu nunca paro de trabalhar, não porque eu sou workaholic, porque eu organizo ele para que ele seja bom constantemente. Esforço, ele é bom, não tem parar. Então, Jacó parou e deu ruim. Então, há quem diga que deu muito ruim, e aí fala sobre a desonra que ele fez aos pais dele, de ficar 22 anos fora com Labão, e daí José fica exatamente no mesmo número fora, caso sem que Jacó saiba que o filho dele está vivo, passaram-se 22 anos também. Então, através da numerologia, a gente consegue perceber um detalhe interessante, detalhe extra, assim, do tipo, aqui é uma correção, é uma identificação que ele está fazendo, porque ele desonrou. E aí vai dizer assim, como é que ele desonrou se foi Rebeca que mandou ele para a casa de Labão para fugir de Esaú. Então, aí os próprios sábios respondem. Na verdade, na Bíblia está escrito que quando Jacó estava voltando, Débora morreu no meio do caminho. Quem era Débora? Apareceu essa mulher do nada. Débora era serva de Rebeca e dizem que ela tinha ido para buscar ele para dizer assim, filho, pode voltar para casa. E ele não quis, por quê? Porque ele já tinha se namorado pela Raquel e ele queria casar com a Raquel, então ele deu todo aquele tempo trabalhando com Labão para poder casar com Raquel e ele não voltou para casa. Por isso que ele temeu quando ele atravessou a terra e viu o exército de Esaú, ele ficou com medo de morrer. Por quê? Porque ele não tinha méritos o suficiente. Esaú tinha o mérito de honrar pai e mãe, e ele não tinha. Então ele temeu por causa disso, porque todos eles estavam encucados em si mesmo a ideia de que não há outra coisa senão Deus, então ele responde a Deus, não a pessoas. Ele responde, esse mérito aqui, o meu irmão tem e eu não. Daí que contabiliza esses 22 anos de distanciamento dos pais, e aí José ficou 22 anos afastado dele, no caso dele saber que José. Então essa semana também tem essa influência em relação a honrar pai e mãe, a paternidade, etc e tal. Foi muito bonitinho. Eu fui lá no meu pai. Eu não sou muito de visitar meu pai. E aí no sábado eu fui lá, mas eu fui lá porque ele me chamou. Ele me ligou na semana e disse assim: "Muito obrigado pela visita". Eu disse: "Ai, pai, tava boa?" Eu não fui, não tinha ido, né? E ele tava reclamando, só que em vez dele reclamar, ele disse assim: "Muito obrigado pela visita que tu fez para mim. Nossa, tava delícia". Foi irônico, né? E aí eu disse, tá, pai, eu vou ir lá no final de semana, então. Compra uma cuca aí que eu vou tomar um café contigo de tarde. Fui no sábado de tarde. Achei muito legal. Meu pai é uma pessoa, entre aspas, muito suja, porque trabalha com obras há muito tempo. Ele faz uma obra sozinho há muito tempo, há mais de 10 anos. Então ele está sempre muito sujo. A casa dele é muito suja, de pó de cimento. Ele não termina o prédio dele. Ele está fazendo um prédio 4 andares e não tem nenhum andar terminado. É tudo cimento sem reboco. Então, cimento sem reboco tem muita poeira. Muita poeira. E eu sou uma das filhas, no caso, tem 3 filhas, que não reclama disso. Reclamei pro pai. Ai, pai, tu tem que se limpar. Ai, pai. O meu pai não foi no meu casamento porque a minha irmã reclamou para ele. Disse, pai, você precisa se ajeitar melhor para ir no casamento da Pego. Meu apelido é Pego na família. E aí o pai ficou triste e voltou para casa. Não veio no meu casamento.
E eu falei para minha irmã, naquela época, eu disse assim, cara, eu nunca reclamei da roupa do pai, da sujeira dele, porque você fez isso, né? Aí foi o que foi. Mas nesse sábado, exclusivamente, eu fiz uma reclamação. Não uma reclamação de tipo, pai, se limpa. Eu fiz um incentivo para ele. Eu incentivei ele a terminar o segundo andar. Ele está fazendo isso através do meu incentivo. Mas quando eu estava lá embaixo, chimarrão, eu disse: aqui embaixo ia ficar legal uma cerâmica, né, pai? E daí eu derrubei a erva no chão, a cuia, e aí sujou o chão e eu fui varrer aquela coisinha, porque quando pega a vassoura e faz assim, a poeira sobe de cimento. E aí eu fiz o comentário. Pai, seria legal uma cerâmica aqui, né? Que daí seria fácil de varrer, de limpar, de passar uma água, uma mangueira. Eu sou a louca da mangueira, então eu passaria água lá todo dia. E aí ele teve uma resposta sensacional para mim. E eu me lembrei do Portões dos Agradecimentos, porque ele não disse, realmente ia ficar bom. Ele não, ele sabe o que ele respondeu? Eu sou muito grato porque eu tenho um piso. Isso aí. Muito bom! Grato que eu tenho um piso. E quando eu cheguei lá, ele cumprimentou eu e o Jardel, e ele disse assim: com Jesus Cristo eu posso ir ao céu. E o pai, ele não tem telefone de WhatsApp, ele só tem aqueles bem de botar botão, porque o dedo dele é bem gordinho, assim, bem velhinho, ele não sabe mexer. Ele não tem TV, a coisa que ele faz da vida é trabalhar, né, nessa obra aí. A vida dele é essa. E ele tem uma conexão com Cristo que é impressionante. Por quê? Porque quando ele abre a boca, ele fala de Jesus. Quando ele cumprimenta, ele, com Jesus Cristo está tudo bem. Com Jesus Cristo está tudo bem. Nossa, com Jesus Cristo eu vou ao céu. Vou lá ao céu e volto. Tipo, em vez de dizer bom dia, ele disse, com Jesus Cristo eu vou lá ao céu e volto. Tá tudo bem. E aí, depois que ele me respondeu assim, eu sou muito grato porque eu tenho um piso. Eu disse, gente, que velhinho legal. Por quê? A resposta dele foi uma resposta de José, automática. Ele não pensou, ah, filha, vou botar uma cerâmica e tal, não sei o quê. Eu tenho um piso, olha aí, eu tenho um piso. Que demais. A Dani quer falar, né, Dani? Quero falar. ah, Vou tentar resumir o que aconteceu comigo ontem, mas eu vou pontuar algumas coisas rapidamente que a gente vai por oração. Eu vou tentar pontuar porque eu também não tô, eu não sei. Você está me escutando? Sim. Eu não consigo entender, então eu vou tentar pontuar algumas coisas. De sábado para domingo, eu e Paulo fomos para uma orquestra chamada O Messias de Handel. Nessa orquestra a- todos os atos narram a profecia antes de Jesus, o ministério de Jesus, crucificação, ressurreição, e eles terminam com a glorificação e o reino eterno de Jesus Cristo. Durante a orquestra, como vocês podem imaginar, foram 2 horas de instrumento e vocais, só de músicas exaltando ao Senhor. E no final, o maestro, eu até postei um pouco da Aleluia, pede para que todos no teatro se levantem e comecem um hino com todos, que aí começa The King of the King and Lord of Lords, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia, aleluia, seu reino é eterno. Isso emanando. Durante essas 2 horas, parecia, por causa daquele ambiente, que as músicas muitas vezes atravessavam meu corpo. E eu acho que atravessava o corpo de todos, né? Ali. O som, a vibração do som, enfim, em exaltação. Domingo pela manhã, eu venho dormir, eu e Paulo chegamos aqui em casa, eu só tomei um banho, quando eu voltei, Paulo já tinha capotado, e eu também. Dormimos como pedras, porque eu acho que estava muito alta a vibração lá,
e a gente não tinha como chegar naquilo, não sei. Dormimos como pedra. Domingo de manhã, eu acordo e aí convido uma amiga minha para ir num determinado culto de uma igreja que é da cidade anterior. Eu estou em outra cidade, tem 1 ano e meio, quase 2 anos, nós mudamos. E perguntei para Paulo. Nenhum dos dois quis ir nesse culto. Eu falei, eu vou sozinho. E fui. Alguma coisa estava me chamando para ir para o culto. Eu falei, eu vou. Quando eu cheguei na cidade, tinha uma coisa que eu tinha que fazer antes. Também fui orientada para não ir fazer, para ir ficar no estacionamento da igreja. Fui para o estacionamento da igreja, entrei nessa igreja, uns 40 minutos antes do culto. Lá tinha o apóstolo, que no caso é a pessoa cabeça dessa igreja, e naquele exato dia ele estava passando a gestão, que foi ontem, ele passou a gestão da igreja para a filha dele, a pastora Jenny. Ah, quando eu cheguei, como a igreja estava um pouco vazia, deu tempo do apóstolo vir me dar um abraço, eu dei um abraço nele, falei, estou muito feliz de estar aqui. Ele falou, nós estamos felizes que você está aqui. Ele saiu cumprimentando outras pessoas e eu avistei a pastora Jen perto ah, do púlpito, fui lá, dei um abraço nela e dei os parabéns. Eu falei que eu estava feliz por ela estar assumindo, né, a parte pastoral da igreja e também estava feliz pela pastora Daniela que ia começar com a igreja com o braço brasileiro, que agora eles vão abrir. Quando eu olho para trás, tá a pastora Daniela vindo, aproveitei, dei um abraço nela também e dei os parabéns e saí. Fui lá para trás. Nisso, eu estava de jejum até então, eu não tinha comido nada, por opção mesmo, alguma coisa. A única coisa que eu bebi foi um pouquinho de água. Antes de ir, quando chegou lá, era um dia de comunhão, eu peguei os elementos. Eles falaram para que antes da gente comer os elementos, a gente não pensasse em pecados ou nada assim, só pensasse em Jesus e comesse com, né, só para celebrar. Era um dia de celebração. E aí fizemos a comunhão. O culto segue, louvor maravilhoso, mas ok. Quando chegou no final, o apóstolo Neija não só deu os parabéns para a filha dele, falou que ele estava passando de uma geração para outra, agora o bastão para ela. Então, isso de geração eu fisicamente estava lá vendo e uma coisa muito honrosa, muito boa, mas ele passando isso e falando que muitas das coisas que ele não conseguiu, que ele espera que ela, né, consiga agora na frente da igreja, e um momento muito emocionado. Depois, quando ele parou dessa celebração, ele falou assim: tem mais uma coisa. Ele fez aquele apelo para as pessoas que queriam aceitar Jesus. Uma pessoa levantou a mão e foi lá na frente. Quando essa pessoa foi lá na frente, e ele começou a fazer aquela oração para aceitação de Jesus. Eu fui repetindo aqui atrás, mesmo que eu já tinha aceitado Jesus. Eu fui repetindo, eu falei, nada me custa repetir de novo, pensei na minha cabeça, que é sempre bom a gente casar com Jesus, todos os dias. Aí eu estava lá na minha cadeira e estava repetindo. Antes dele terminar o culto, ele falou bem assim, mas eu queria passar mais outra coisa antes de eu ir embora, antes de eu sair. Ele vai continuar na igreja, vai continuar com o apostolado, ele tem vários projetos, mas ele está passando a direção. Ele falou: hoje, além da minha filha, eu queria que quem tivesse fome e sede e fosse sedenta pela palavra, quando eu escutei a palavra sedenta, eu falei: opa, tá falando para mim isso aqui. Eu gostaria que viesse aqui na frente quem quer mais do Espírito Santo, quem quer mais da palavra. Então, quem é thirsty, sedento, realmente venha. Quando ele falou isso, eu levantei, fiquei até um pouco e fui para frente, assim, igual uma bala. Tanto é que eu cheguei primeiro. Depois eu fiquei até com vergonha. Falei, gente, socorro, né? Socorro. Aí eu cheguei primeiro e fiquei ali, e aí foi chegando as outras pessoas, direita e esquerda. E ele foi falar que ele ia fazer uma posição de mão e uma oração para que você tivesse uma porção maior do Espírito Santo. E ali eu estava. Ele começou, né? Como eu falei, como eu fiquei no meio, tinha à minha direita e à minha esquerda tinha muita gente. E eu ali. Ali eu fechei o olho e tal. E na minha a suposição, como eu já fui para outros lugares, onde inclusive ele já passou óleo na minha cabeça, enfim.
Eu falei, vai vir aquela como eu nunca caio. Eu também não caí ontem, eu nunca caio. E eu tava esperando, que ele falou assim, tem muita gente que tem sonhos e visões. Eu já tive sonhos, Sheila sabe, às vezes visões. Então, assim, eu tava esperando o mais do mesmo, né? E tô ali com minhas suposições, enfim. Aí comecei ali, fiquei quieta em oração e ele foi vindo. Quando ele chegou na minha parte, né? Quando ele chegou perto de mim, ali no púlpito, ele coloca as mãos. Eu sinto aquela energia e tal, vou para balançar para cair, mas não, também não cai. Ele volta de novo com a mão. Eu dei aquela, mas também não caio, fico ali e tal. E ele passa, ele vai. Começou uma coisa que eu não tenho explica. Começou uma respiração sem parar, uma respiração como se fosse. Eu não estava querendo fazer aquilo, aquilo não, eu não também conseguia parar, meu olho estava fechado. E quando eu pensava que eu estava até com vergonha, não dava para vir em pensamento, porque a respiração não parava, mas muito forte. Com a boca aberta, entrava e saía ar, entrava e saía ar, entrava e saía ar, sem parar, sem parar. Depois, o meu corpo inteiro, gente, eu tô falando isso aqui não tá sendo gravado, não tá sendo, eu tô Tá falando certo. isso aqui para vocês. Ah, se eu contasse, eu nem sei explicar direito. Meu corpo inteiro foi eletrizado, mas não foi só minha mão, formigamento, não. Meu corpo inteiro foi eletrizado, mas também não doía, não era uma eletricidade que dói, mas era uma eletricidade tão forte no corpo inteiro e não parava. E eu não abri o olho porque eu não estava sabendo o que estava acontecendo ao meu redor. Eu também não caí, mas eu comecei, era tanta eletricidade que eu comecei, minha mão começou a ficar meio. Só que eu também não estava vendo que meu olho estava fechado. Mas eu sabia que minha mão estava virando, que era muita coisa, e eu ficava, tipo assim, sacudindo um pouco, mas ali, tentando segurar o que eu não estava conseguindo. E minha mão começou a dar aquela fechada, e eu comecei a dar uma baixada e balançando, porque era muito, e não parava. Não parava. E eu, depois que eu abri o olho, eu vi que as pessoas já tinham saído, a igreja já estava quase vazia, e eu ali, naquela situação. Até que ahn, teve uma pastora, uma senhora, que veio atrás de mim, me deu a mão, e outra mulher me deu outra mão. Eu não estava vendo que meu olho estava fechado. E elas falavam, abra a boca, começa a falar em línguas, que não é um dom que eu tenho. Ah, ou pelo menos não se manifestou até agora. E ela falava, repete. Aí eu repetia algumas coisas, vinham algumas coisas que eu também não estava entendendo muito, e ali repetindo. E elas falaram, vão, enfim, vai praticando isso até que aquilo ali passou. Mas o que eu queria falar era dessa parte do meu corpo inteiro ter eletricidade nele. Mas era muita. Era uma coisa que eu nunca tinha. Foi um negócio fora de série, que eu nunca senti. Foi realmente uma experiência surreal. E eu fui ali com expectativa do mesmo. E não aconteceu nada que eu estava esperando. Entendeu? Não aconteceu nada que eu estava esperando. Eu, essa eletricidade fez que eu ficasse meio torta ali perto do coisa, né? Porque eu estava tentando ir ali, eu não estava conseguindo, então acho que eu dei uma entortada ali, principalmente na mão. Não sei como estava aquela cena, né? Porque eu também estava de olho fechado. Então, assim, depois eu tô pensando, eu até fiquei, falei, gente, as pessoas devem pensar até que eu sou louca, né? Porque se eu visse uma pessoa meio torta ali, eu ia achar que estava dando uma epilepsia, alguma coisa, não sei. Ah, mas eu quero falar sobre as nossas expectativas, que, no meu caso, são totalmente infundadas, às vezes, quando você está lidando com uma coisa que você é muito maior do que a gente pode imaginar. E aí o que a Sheila falou hoje de José, que ele fala assim, tudo vem de Deus e tudo vem, e a gente nem sabe. E o nosso pensamento é um e o dele é outro, entendeu?
E às vezes as nossas expectativas são umas e tudo coopera para o bem. Ah, uma das senhoras que pregou primeiro a minha mão, as coincidências que não são coincidências, também é uma pastora, ela é de origem africana. Um ano atrás, naquela mesma igreja, eu pedi para ela fazer uma oração. Ela me perguntou, eles estavam fazendo oração na frente, eu fui à frente. E aí ela me perguntou para que eu queria minha oração. Eu falei que eu queria uma oração para que eu falasse mais sobre Deus. E ela fez. E eu tô com vocês, com esse grupo. Então a gente está sempre falando sobre Deus. E coincidências que não são coincidências, ela foi a primeira a me dar a mão. Eu não estava vendo que ela era, né? Porque o meu olho estava fechado, eu não conseguia abrir durante isso tudo, só abri depois. Mas ela era a que estava segurando na minha mão ali. Então, depois daquilo tudo, eu perguntei para elas, eu falei, não sei o que está acontecendo. Elas falaram, você foi batizada com o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas relatam coisas assim, dessa eletricidade ou desse fogo, mas é muita, muita. Eu não pensei que fosse desse jeito, pelo menos essa foi a experiência que eu tive. E quando eu saí dali, quando eles falaram que é um novo renascimento, né? ah, eu fui para o pátio e a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e para o meu padrasto para falar: vocês são meus pais, eu queria que vocês falarem com vocês primeiro. Agora que eu renasci de novo, que é como se fosse um novo renascimento, eu vou ligar. Vocês são as primeiras pessoas que eu ligo para fazer esse testemunho, esse relato. E nós fizemos uma oração de perdão, né, ali, e fizemos também a oração do Pai Nosso, que também invoca isso. E eu queria compartilhar com vocês. Depois que eu compartilhei com o Paulo, a mensagem que eu passei foi para vocês, que estão aqui comigo. E é isso. Posso falar rapidinho? Não posso ouvir um negócio desse, gente, ficar quieta. Ô, Dani, tá começando agora, tá? Tá começando agora. Vocês me ouvem bem? Tá começando. Depois eu vou te mandar umas coisas para você ver. Mas é um ponto de partida, tá? O lugar onde você é batizado com o Espírito Santo é um ponto de partida. Eu tô também aqui totalmente envolvida em tudo que você contou. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. São porções entregues, confiadas para você levar adiante. Então, por isso é um ponto de partida de um lugar mais profundo ainda de relacionamento e de responsabilidade com o Senhor, tá? E depois eu vou fazer uma troca também com vocês, mas eu posso falar sobre isso na quinta, sobre uma coisa super inusitada que aconteceu esse final de semana também. Eu acho que esse foi final de semana de coisas bem diferentes, né, Dani? E isso é muito fantástico. Eu estou muito é, feliz pelo quanto o seu relacionamento está avançando em intimidade, vem pra cá, em intimidade, e o quanto a gente vai poder ter partilhas a respeito disso, sabe? Porque a gente olha para situações onde as pessoas são batizadas com o Espírito Santo e normalmente a gente pensa assim: ah, mas por que não eu? Mas nossa, e fulano e tal. Não é esse lugar, não parte daí. É um lugar onde o Senhor, ele entrega para você responsabilidades. Então, como se você nesse onde você está plantada agora, você recebesse daí uma um comprometimento de passar adiante. Você não orou querendo estar no meio de pessoas que falam da palavra? Então agora você vai levar mais ainda essa palavra, sabe? É como se fosse assim, eu preciso de X para enxergar. Tem gente que precisa de Y, tem gente que precisa de X, Y, Z. Não é sobre o queridinho. Então, só para a gente trazer esse lugar e a gente entender o que que acontece quando a gente recebe porções maiores ainda do Espírito Santo. E outra coisa também que é importante, sempre falo aqui, Lucas 11:13, pede o Espírito Santo lhe será dado. Pede. A gente pede pouco, pede mal, né? Pede. Senhor, eu quero. Tem um apelo? Vai. Vai.
Sentindo no coração, vai, vai, mas eu aceitei Jesus, eu não tem problema, não aceito de novo. Vai lá. Ai, Dani, tô muito feliz. Mas eu falo melhor contigo no privado para não atrasar também o momento de oração. Gratidão pelas partilhas. Eu não tenho experiência assim com espírito, liberações de carga, só com a psicologia corporal. Então, não tenho lugar de fala para isso. O Senhor fala comigo através da leitura do estudo, então a porção é diferente. Falando em porção diferente, você quer orar, Dani, já que você está aleluiada? Ó, uma coisa legal da Paraxá é o seguinte: Jacó, como eu disse, ficou todo esse tempo sem ouvir falar de seu filho, José. E um dos agravantes até aqui nesse livrinho está dizendo isso. No final desse livrinho eles têm perguntas, tá, o problema da semana. No final do livro tem essa. É bem legal. Ele tem perguntinhas e respostas. Aí o Davi responde as perguntinhas e respostas para ver se ele entendeu a Paraxá. Depois tem o problema da semana. Por que Yosef nunca mandou uma mensagem a seu pai, Jacó, avisando que ele estava vivo? Se respondermos que Yosef não queria que seu pai soubesse de sua triste situação como escravo na casa de Potifar, por que então ele não mandou uma mensagem mais tarde, quando se tornou governador? Algumas respostas. Quando os irmãos venderam Yosef, eles juraram com um Sherem, um decreto de excomunhão, que ninguém tinha permissão de revelar a Yaakov que Yosef havia sido vendido. Yosef ficou com medo de quebrar o Sherem, que seria um pecado muito grave. Então aqui fala que os irmãos, eles fizeram um pacto, um decreto, e isso se cumpriu por quê? Porque eles estavam em 10. E quando se tem 10, se tem o que se chama de minyan, quórum. Quando se tem 10 pessoas, tu pode decretar algo, e esse algo, espiritualmente, é muito mais impactante do que um decreto solitário. Por isso que estar em comunidade é algo especialmente falado e incentivado na palavra, porque os decretos, eles são fixados, mas o decreto é melhor. Então, a nossa oração com 14 pessoas são decretos que selam no céu de forma diferente de quando a gente está com 7, com 8, com 9. Então, por isso, se você quiser orar, Dani, você pode orar. Eu vou começar agradecendo. Pai, em nome do teu Filho, Cristo, Salvador, nós te bendizemos. Nós declaramos o teu nome como santo. É santo. Assim como está a oração. Pai que estás no céu, teu nome é santo. Nós santificamos ele ainda mais todos os dias na nossa vida, na nossa respiração, na nossa comunhão, ao partir o nosso pão com os nossos amigos. Pai, eu quero te agradecer por mais esse momento de estudo da semana, por mais esse momento onde nos reunimos sem Miniam para conhecer mais de Ti através da Tua palavra, para conhecer mais de quem Tu és. E te pedir, Pai, que a cada dia mais sejamos justos, justos e que nada esteja entre nós e o Senhor. Que nós possamos, assim como Yosef, ser removidos da casa dos nossos pais. Não sejamos mais envoltos nossa parentela. Pai, nos entrega força nesse dia, para essa semana. Entrega-nos coragem, capacita nosso corpo como recipiente de mais da tua glória. Que nós possamos, Pai, receber mais da tua glória. Conhecer mais de ti através das dificuldades, através das alegrias, através dos regozijos, através das tristezas. Que nada, nem alto, nem baixo, nem esquerda, nem direita, possa nos separar
da percepção de quem tu és. Que aquilo que tenha na nossa boca automaticamente seja teu nome em primeiro lugar, que o teu mandamento de amar a ti em primeiro lugar seja estabelecido na nossa casa, no nosso corpo, na nossa mentalidade nessa semana. Todas as mulheres, as suas famílias, os seus filhos, mulheres participantes do Jardim de Oração, sejam, Pai, retificadas no que diz respeito à imoralidade para com o corpo, seja sexual, seja alimentar, seja de bebida, seja de pensamento, seja de influência. Capacita-nos, Pai, para termos de que todas essas influências sejam removidas do nosso meio, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, vivenciar mais do teu amor. Não somente na alegria, na inocência tola, mas sabendo fielmente, automaticamente, de que o Senhor está comandando nossos dias, a todos os momentos. Não há separação, distinção. Aperta-nos, Pai, para que sejamos justos contigo, um contigo. Sejamos um contigo, assim como teu filho é um contigo. Sejamos, Pai, capazes de espelhar, de sugar mais de quem Cristo é, para que possamos encontrar esses códigos de Yeshua no céu. Sejamos mais, Pai, inocentes diante da tua casa, que não sejamos mais bobinhas, que não sejamos mais alucinadas com os nossos sonhos, como José era, alucinado com seus próprios sonhos, mas faz com que sejamos capazes de utilizar o meio pelo qual o Senhor nos deu o dom para aquilo que o Senhor quer fazer com as outras pessoas. Inicia no coração do Jardim de Oração, Pai, que o sonho de José, usado para ele mesmo, não teve benefício. Agora, a interpretação do sonho como um dom que José ganhou de ti, isso sim, usado para benefício do outro, usado para auxiliar o outro. Ajuda-nos, Pai, a olhar para esse lugar de serviço a ti. Recebe a nossa oração, a nossa leitura da Torá, a nossa leitura de salmos publicamente, como um serviço a ti. Que nós possamos ser bem vistas por ti, que nós possamos ser mais amadas por ti, assim como a Dani foi amada por ti, se derramar elétrico, se derramar porção do teu Espírito, possamos perceber amadas por ti, cada uma com a sua percepção, cada uma com o seu dom, cada uma com a sua visão. Revela-nos, Pai, íntimo do nosso ser, a cada uma das mulheres que estão nos ouvindo, seu próprio dom, seu próprio amor, que elas possam sorrir por dentro ao saber que coisas inusitadas podem acontecer com qualquer um. Com elas também, mesmo que elas sintam que não podem, que elas se sintam excluídas. Pai, mostra para elas aonde elas estão sendo amadas por ti. Não nos abandone nesse lugar de não percepção de quem tu és. Nos fixa os nossos olhos em ti. Abençoa a nossa casa, Pai. Faz prosperar as sobras das nossas mãos. Faz prosperar a paz entre nós. Monta a tenda da tua paz na nossa casa. Faz prosperar os nossos estudos. Faz prosperar a nossa amizade. Faz prosperar a conexão com as mulheres no jardim de oração e com seus maridos, com seus filhos. Faz prosperar a comunidade jardim de oração. Faz prosperar as nossas leituras do portão do agradecimento e todo o faz prosperar o nosso intelecto, possamos avançar em conhecimento, faz prosperar, Pai, o nosso descanso essa semana, faz prosperar, Pai, a conexão contigo, faz prosperar as nossas ideias pautadas no serviço, que nós possamos nos abrir para servir mais umas às outras, e que nós possamos entender isso não como um sacrifício,
mas como um serviço agradável a Ti. Nosso coração seja remodelado nessa semana. Possamos receber um coração de carne, assim como o Dani. Nós possamos, Pai, vivenciar experiências agradáveis diante de Ti. Pai, eu te agradeço por essa semana. Eu te agradeço pela sorte dessa semana. Eu te agradeço pelo amor depositado em nós essa semana. Eu te agradeço, Pai, por todos os momentos de comunhão desse final de ano, todos os momentos em que somos convidados a participar de festas, fraternizações, de momentos em família, de momentos reunidos com os colegas de trabalho. Pai, abençoa cada um desses momentos, que possamos ser felizes, que haja riso, que haja maturidade em nosso meio, que haja a tua presença e a percepção dela em nosso meio. Tu estás em todo lugar, os nossos olhos é que não enxergam. Abre os nossos olhos, Pai. Que as reuniões dos teus anjos sejam perceptíveis, que a intuição aflore em cada uma de nós, que possamos vivenciar e decretar a tua palavra, seja feita a tua palavra em nós. Eu declaro que a tua palavra é feita em nós, é viva em nós, é eficaz em nós, e que essa semana todas nós avançamos em liberdade, avançamos em comunhão. Eu te agradeço por essa semana, Pai. O Senhor já fez maravilhas e é misericordioso para com nossos filhos. Muito obrigado pelos nossos filhos, Pai, porque eles são saudáveis, felizes, que eles sejam prósperos, e as portas da vitória em relação a trabalho, em relação à amizade, em relação a relacionamento se abram na vida dos nossos filhos, e que eles possam sentir a tua comunhão. Protege-os, Pai, de todo mal, livra-os de todo mal. Méritos das nossas orações sejam na vida deles, e que seja recebido como se eles também estivessem orando constantemente para o Senhor. Não nos passe nada, possamos vivenciar a voz perturbadora dentro de nós, seja vista e silenciada por nós mesmas, por intermédio que temos com Ele. Graças eu te dou, Pai. Seja a nossa semana. Eu quero fazer uma leitura quando eu levantei o que o apóstolo Nade falou sobre quem tem fome e sede, né? E ele falou quem é sedenta. Aí eu levantei, que nós somos sedentas. E quando eu entro no carro para voltar, depois dessa experiência, e encontrar com o Paulo, ah, eu coloquei o primeiro podcast que eu coloquei, estava falando de Isaías 55, que na minha Bíblia é o convite aos sedentos, de novo. E aí foi o que a Carol falou, para a gente ter mais fome e sede e sempre saber que tem uma porção nova. Ontem eu fui na frente, achando que era mais do mesmo, e literalmente tomei um choque longo, literalmente. Ah, então eu vou ler. Convite aos sedentos. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza vocês convocará nações. Com certeza você convocará nações.
que não conhece, e nações que não o conhecem se apresentarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem, porque ele, enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, o que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Essa parte é a parte mais forte para mim. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve desce do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fizerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseira brava, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, que não será destruído. Amém. Um convite aos sementes. Isaías 55. Amém. Eu digo amém aí, ó. Gente, eu vou encerrar aqui, 8h23. Eu vou só abrir o computador e já mando o link de novo, tá? Pegar um chazinho. Vamos para o. Fiquem aí. Já volto.